Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje nós vamos falar de amor. E quando a gente fala de amor, muitas vezes pensamos em relações afetivas, histórias românticas, encontros e despedidas. Mas e se o amor for pensado para além de um casal? E se a pergunta, o que restou dos nossos amores, for, na verdade, uma reflexão sobre quem pode ou não pode ser amado em nossa sociedade? Mulheres negras, pessoas trans, indivíduos empobrecidos, corpos dissidentes, sujeitos historicamente minorizados e muitas vezes tratados como se não fossem dignos de afeto, cuidado ou reconhecimento. A obra que inspira a nossa conversa hoje propõe justamente esse deslocamento, pensar o amor como dimensão política, social, histórica. Para aprofundar essa reflexão, recebo o doutor em letras Flávio Adriano Nantes. Bom dia, Flávio. Bom dia a todas as Como é que pessoas. vai? Um prazer te receber aqui. Obrigado, Ricardo. E me diz uma coisa, o que é que você propõe com essa pergunta? O que restou dos nossos amores? Bom, Qual é a proposta central? É uma proposta que não é só minha, né? Que abrange outros pesquisadores do Brasil, alguns de São Paulo, outros do Nordeste, outros ainda aqui da região Centro-Oeste e a professora Judith Butler também, que faz parte da obra, né? Então, o que restou dos nossos amores, né? A primeira parte do título do livro é justamente tratar sobre essa proposição por uma outra perspectiva. Quando eu digo proposição, Claro. Essa proposição do amor, né? Que a sociedade já gastou um mar de tintas para falar sobre o amor romântico, o amor entre duas pessoas, ou seja lá quais forem os rearranjos, formas, né? de afetos, né? Então, a nossa proposta é fazer uma reflexão sobre essas pessoas que têm uma demanda de afeto, né? O que seria essa demanda de afeto? Não é um amor individual, mas é um amor por em relação a determinados grupos. Quando a gente diz amor, isso abrange várias outras questões, né? Ou seja, políticas afetivas, a gente pode dizer, políticas de participação na sociedade. Ou seja, aqueles sujeitos que foram historicamente invisibilizados, colocados de lado, silenciados e, como uma última instância da violência, eliminados letalmente. Então, Sim. quais são as razões? Infelizmente, é uma realidade. Por que isso acontece com esses sujeitos? Essa é a nossa proposta, que tenta pensar essa pergunta, né? Porque esses sujeitos, eles não recebem afeto social. Esses sujeitos não têm direito ao luto. Essa é uma proposta da professora Judith Butler, né, que começa lá naquele texto, que é o último capítulo que fecha a obra, Vidas que Ainda Importam, né? E aí o que ela faz? Ela desenvolve esse tema dessas vidas que ainda... Ela desdobra esse tema para uma série de outras questões, não é? Então, vejam. Então, esses sujeitos que você menciona no início, né? Empobrecidos, subalternizados, que são rechaçados do espaço social, são sujeitos que não são amados socialmente ou que não recebem um amor social. Não há políticas de engajamento para que essas pessoas tenham os mesmos direitos que aqueles sujeitos que não são considerados minoritários, dissidentes, empobrecidos, subalternizados, etc, etc. É complexo, é extremamente interessante e aí preciso fazer a pergunta, né? Vocês já conseguiram chegar a alguns porquês?
a gente não consegue, assim, Ricardo, dar uma resposta definitiva, né? Porque nós nos autocolocamos como produtores de conhecimento, né? Claro. Produtores de ciência. Então, a gente é um constante pensar. Sim, Mas o que a gente pode dizer, assim, sem muita sombra ou sem muito medo de errar? Que há determinados sujeitos que não recebem afeto. Esses sujeitos nós sabemos quais são. E por que eles não recebem afetos? Por que não há políticas que protegem esses sujeitos? Vou dar um exemplo que talvez seja mais para concretizar melhor. Eu sei que você ainda vai fazer uma pergunta sobre isso, mas talvez dê para a gente pensar um pouco melhor. Veja, o Brasil, ele ocupa o primeiro lugar no ranking mundial há 18 anos como o maior matador de mulheres trans do mundo. é verdade. Então, acabou de sair o relatório da ANTRA agora em janeiro, né? Então, veja, 18 anos consecutivos. Então, vejam, se essas mulheres morrem no Brasil, inclusive mais do que em lugares onde a homossexualidade é crime e crime de morte, o que a gente pode pensar? Que não há políticas públicas que pensem que produzam coisas para que, ou estratégias para que essas sujeitas, essas mulheres, deixem de morrer. Portanto, a gente pode dizer então que as mulheres trans seriam sujeitas que não estão para o afeto social. Inclusive, Porque ao longo considerando a de 18... visão do Estado sobre Exatamente, essas pessoas. sobretudo. Sobretudo. Porque, veja, a gente tem essa notícia ao longo de 18 Sim. anos. Então, será que Uma nesses... total ausência do Estado. Exato. Nessas... Será que nesses 18 anos não deu para a sociedade, para o Estado, para a militância, para a academia? Porque é responsabilidade Claro, de todo mundo, de todo né? mundo, sem Não dúvida. deu para a gente pensar em estratégias para que essas mulheres deixem de morrer, não é? Então, Ricardo, esse é um exemplo de sujeitos, né? Então, a gente reconhece esses sujeitos e percebe também que esses sujeitos não são os sujeitos hegemônicos, né? Muito distantes. Exato. O que seriam os sujeitos hegemônicos? São aqueles sujeitos reconhecidamente que ocupam, de alguma maneira, o topo de uma pirâmide, né? Da estratificação de uma pirâmide. Por exemplo, homens cis, brancos, escolarizados, que mais? Que professem uma religião cristã, que não são PCDs, que vivem em um ambiente urbano e muitos outros marcadores sociais, né? Então, a gente tem esse tipo de sujeito. Aí a gente tem outros, por exemplo, uma mulher seja cis ou não, uma mulher trans. Você vê que a dissidência vai aumentando? Claro. Uma mulher não cis, uma mulher trans, uma mulher negra, uma mulher empobrecida, né? Então, uma mulher empobrecida e PCD. Então, a gente tem uma série de marcadores que vai amontoando uma dissidência sobre o sujeito. E esse E é à o medida sujeito que não a é gente amado. vai hierarquizando, também há um afastamento, um distanciamento do afeto. Completamente. Não é isso? Exatamente. Vamos dar um outro exemplo, né? Eu tomo um ar meio professoral, né, Ricardo? Não, tá ótimo, tenho- tá ótimo. Estou depois aqui de- aprendendo com Depois você. de 20 anos de sala de aula, olha só, hoje 160 meninas foram sepultadas no Irã, não é? Sim. Vejam, e eu vi tão poucos comentários, eu precisei fazer umas coisas, mas eu fiz questão de levantar, dar comida pro meu cachorro Sim. e olhar as notícias. A impressão que eu tive é que tem mais chamadas de programas de reality show do que chamadas para que tratem dessa questão, dessas 160 meninas que morreram. Não, é verdade. Tem muitas chamadas, inclusive, sobre poder bélico, sobre quanto custa um drone míssil, Exato. quanto custa um míssil anti-drone, quer dizer, mas pouco Mas e essas sobre... 160, É verdade, e essas 160 vidas? É verdade, E eu essas vi isso. 160 crianças Concordo.
uma escola de crianças meninas, que foi bombardeada, né, no Irã, e o sepultamento foi hoje, e a gente não viu uma efervescência social, a gente não viu uma revolta social. Isso significa o quê? Que talvez não haja choro, não haja pranto, não haja luto e, consequentemente, não haja afeto para essas meninas, de alguma maneira, porque isso não causa mobilização social, não é? É interessante. A gente vai fazer um intervalo e volta para continuar Ok. esse nosso bate-papo. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Flávio Adriano Nantes. A gente conversa aqui sobre uma obra tão importante que fala sobre de que forma o amor está alcançando todas as camadas da sociedade, ou não, né? Que é o grande dilema, né, Flávio? Da nossa sociedade. Da né? nossa sociedade. Quando a gente diz em amor, em afeto, não é a gente olhar o outro e amar ou desejar o outro absolutamente. É minimamente respeitar. Mas então, Ricardo, eu acredito que é fazer com que essa vida circule livremente na sociedade, né? Que ela consiga circular sem passar por nenhuma sanção, né? Independentemente de quem ela seja, né? Claro que se ela estiver de acordo com as leis que regem a sociedade, né? Mas sofrer sanções simplesmente pelo que ela é. Exatamente. E é justamente desses sujeitos que esse grupo de pesquisadores fala nesse livro, né? Desses sujeitos que sofrem sanções, que não passam incólumes, né? As estritas antenas sociais, porque está todo mundo de olho, né, no sujeito LGBT, no sujeito negro, no sujeito PCD, e aí a gente pode desdobrar para outras questões, né, por que, por exemplo, uma reclamação de sujeitos e sujeitas negros e negras sobre um olhar que os trata como
os tratam como se fossem criminosos. É interessante isso porque, paradoxalmente, ao mesmo tempo que eles são invisibilizados, é como se a sociedade colocasse um alvo. Exato. Mas essa sua pergunta é brilhante, né, Ricardo? Porque assim, o sujeito que é invisibilizado, antes de ele ser invisibilizado, ele precisa vir à luz. Sim. Ele precisa vir à luz e a sua dissidência, né, precisa ficar escancarada. Sim. E a partir desse sujeito que vem à luz, mais a dissidência, é o momento da sociedade, de uma sociedade preconceituosa, né, de uma sociedade machista, sexista, olhar para esse sujeito e rechaçá-lo, e desprezá-lo, e colocá-lo ou alocá-lo a um lugar de subalternidade, não é? Então, por exemplo, a gente estuda sobre isso, fala sobre isso, mas mas isso acontece assim com tanta frequência. Eu fui num congresso, posso dar esse exemplo? Por favor. Eu fui num congresso na Bahia com uma amiga, né, da nossa área, inclusive da literatura e tal, e ela queria apresentar um lugar lá no Pelourinho que disse que tinha o melhor café da manhã do mundo. E antes da gente voltar para as nossas cidades de origem, a gente foi lá conhecer. Aí a gente entrou no tal lugar lá para tomar o café da manhã que ela iria nos apresentar. Quando a gente entrou, antes de sentarmos, uma pessoa perguntou para ela, pediu uma informação como se ela fosse funcionária do lugar. Então estávamos eu, ela e outras amigas. As outras pessoas eram brancas e essa moça que foi interpelada por um cliente era a única negra, não é? Então isso significa o quê? Quando a gente coloca num lugar de abjeção, não tem nenhum problema as pessoas trabalharem num lugar, numa loja de atendente, não. Claro. Mas é por que as pessoas pensam que só as pessoas que são negras deveriam ocupar aquele cargo de servir aos demais? Por que não perguntaram para mim ou para uma das outras pessoas que nos acompanhavam? Mas justo para a nossa amiga. E essa amiga é uma pesquisadora, é a pessoa que abre o livro, ela não trata disso no capítulo dela, é a Juliana Sankofa. Ela abre o livro com um texto brilhante, né, sobre mulheres que são negras, que são destituídas do amor. E aí depois que a gente sentou, ela só falou para a gente, as nossas pesquisas estão aí, né? Isso é um exemplo do que me acontece sempre, desde sempre, né? Com a mãe dela, com as irmãs, com ela e ao longo do tempo. Isso que você acabou de falar, que é tema da abertura do livro, das mulheres negras destituídas do amor, é uma dura realidade, não? Eu gostaria de falar sobre isso então, após o intervalo, okay. Pode ser? Okay. Já voltamos, fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico.
Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando o doutor em letras, Flávio Adriano Nantes, numa discussão muito interessante e profunda sobre aspectos sociais relacionados ao afeto, ao amor. Flávio, a gente falou antes do intervalo, terminou falando sobre as mulheres negras que são efetivamente destituídas do amor. Você pode aprofundar um pouco sobre essa dificuldade que as mulheres negras enfrentam? Certo. Ricardo, essa não é a minha existência, né, pelo fato de eu ser um homem cis. Claro. Mas faz parte de uma das minhas pesquisas na universidade, e a gente percebe claramente uma política estrutural. Quando eu digo estrutural, é que já a gente faz e nem percebe que faz, né? Porque já está na nossa estrutura, né? Na estrutura social. Então, o índice, então, de mulheres negras, né? Um índice de mulheres negras destituídas do amor. Destituídas do amor por quê? Porque pela falta de condições básicas que determinadas mulheres têm, né? Sobretudo as mulheres negras. A gente não acredita que não existam mulheres brancas empobrecidas. Sim, existem, precisa do apoio social, claro, mas há um contingente de mulheres negras que, em relação às mulheres brancas, são muito mais empobrecidas, são muito mais vulneráveis e têm muito mais demandas do que as mulheres brancas. Por exemplo, mas isso não quer dizer que as mulheres brancas não precisem de apoio. Às vezes, Claro. As pessoas fazem uma crítica e uma confusão em relação a isso. Vamos pensar na universidade, né, que é o lugar de onde eu falo. Das professoras mulheres que ocupam as cadeiras, Perfeito. as cadeiras lá na universidade. Quantas professoras negras eu tive durante a minha formação? Nenhuma. Eu fiz graduação, eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, eu ganhei uma bolsa e estudei fora, e eu não tive professoras negras. Não tive, né? E hoje, por exemplo, na faculdade onde eu estou lotado, há apenas uma professora que é autodeclarada negra, não é? Então, veja, a gente tem um contingente de mulheres negras imenso, né? Mas onde essas mulheres estão? Elas não ocupam os cargos, vamos dizer, como eu posso dizer para você, Ricardo, os cargos mais concorridos, embora tenhamos políticas de cotas, tanto para entrar na universidade como acadêmica, para entrar como docente, mas ainda não foi suficiente, porque a gente não conseguiu reparar um modelo estrutural que colocou a mulher negra como um corpo dissidente a um patamar que a mulher negra e a mulher branca estejam equiparadas. As mulheres negras ainda ocupam um lugar na estratificação social inferior que a mulher branca, né? Deixa eu te dar um exemplo. Esses dias eu estava assistindo o making-off
do documentário que estão fazendo para Carolina Maria de Jesus, né? Que a gente está apostando muito nesse documentário. Não, perdão. O documentário não é para Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus é um filme que está quase pronto. O documentário é para Lélia Gonzalez, uma das grandes intelectuais negras brasileiras, né? Lélia Gonzalez, que trabalhou com a Benedita da Silva, enfim, era uma filósofa e tal. E aí, tinha uma mulher negra estava dando testemunho dela sobre a Lélia Gonzalez. Eu não vou falar sobre a Lélia Gonzalez para não causar nenhum spoiler aqui nos seus espectadores, mas uma mulher negra, ela deu um exemplo de quando ela era criança. Ela morava numa comunidade, né? Uma favela, ela, a mãe e os irmãos. E do lado da casa dessa moça negra, dessa criança que era dessa pessoa do documentário, que à época era uma criança. Sim. A mãe dela era negra, mas as vizinhas eram brancas. Uma vez por mês, quando as mulheres recebiam, todas trabalhavam com limpeza, eram trabalhadoras da limpeza. As mulheres brancas, quando recebiam, as mulheres negras também recebiam, elas iam para a roda de samba. A filha da pessoa negra testemunhando isso. A mãe dela não ia. A mãe dela ficava lavando a roupa das vizinhas brancas. Então, perceba, era uma comunidade de mulheres que trabalhavam com limpeza, que tinham mais ou menos o mesmo salário, né? A gente nem sabe se é bem assim. Mas a mulher negra, ela não tinha o direito ao lazer, a se divertir, a ter contato com as coisas das artes, que eram a roda de samba, pelo fato de ser negra. Aí a negra ficava lavando a roupa das brancas para que elas pudessem se divertir. Não há nenhum problema em lavar roupa. Mas o problema, o que a gente tem que pensar, e que talvez o livro jogue um pouco de luz sobre isso, é por que a negra não pode e a branca pode. E nesse aspecto, o livro propõe, além de, vamos dizer assim, evidenciar esses fatos, caminhos que devemos seguir? O livro serve, Ricardo, como o livro, como a gente não trabalha com... A gente não acredita que tenhamos uma resposta. Claro. Né? Uma resposta para todas as pessoas, para todas as mulheres, para todos esses sujeitos subalternizados, invisibilizados. Mas o que a gente propõe? Entre outras coisas, uma educação para o afeto. Claro. O que a gente propõe? Uma mirada para o sujeito que é considerado dissidente e que passe a ser visto de uma outra forma. Tem uma palavra que eu gosto muito, que se chama outridade. Então, para a gente olhar para o outro por uma outra perspectiva, pensar que esse outro tem também os mesmos direitos, as mesmas demandas, os mesmos desejos, claro que resguardando a proporção da individualidade de cada sujeito, tá certo? Agora, que a gente precisa pensar numa sociedade em que todas as pessoas tenham acesso ao básico, isso é imprescindível. Mas é isso que eu penso também, que a obra, ela por si serve para evidenciar o problema. E aí chamar para que a sociedade assuma essa responsabilidade. Porque essa responsabilidade é nossa, da academia, dos pesquisadores, de você, dos seus, de todo mundo que está nos ouvindo, claro, né? Claro, para a formação, para a criação, eu diria, de uma sociedade mais livre, mais independente, modelo, né? Mais justa e com mais equidade, né? Muito obrigado. Foi um prazer enorme te ouvir. Parabéns pelo trabalho. Se alguém quiser ter acesso ao livro, está no QR Code aqui da tela. É só clicar lá e baixar gratuitamente o livro todo. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia.